está o corrupto, né? Ou seja, a esquerda não estava no poder, ela estava do lado de fora, gritando com os sindicalistas, pegando os operários. Isso eu estou falando aqui, ó, década de 20, 30. Eles ficavam apontando para o pessoal da máquina pública e dizendo assim, ó, ladrão. Aí na década de 80, o PT que usou o slogan, né, são os corruptos, corrupto, corrupto. O PT que usou. A ética na política é uma frase do PT. O Solov sempre falou isso. A ética na política é uma frase do PT. Pois bem, quando o Bolsonaro estava na máquina pública, imagina o Bolsonaro dizendo que vai mandar uma carta para The Economist. O mundo estaria desabando. Deutsche Welle ia estar gritando, Le Monde ia estar gritando, BBC ia estar em desespero. Ninguém ia botar a cara do Bolsonaro com o bigode do Hitler. Ninguém ia estar chamando o Bolsonaro de nazista, que eles já chamam, né? De nazista, fascista. Só que eles iriam colocar o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse um monstro. Agora a esquerda pode mandar, né, a cartinha para The Economist. Daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Mas a máquina na mão do PT, eu digo mais, ela não está nem lotada agora, ela está lotada até na época do Bolsonaro. O Max lembra como era difícil tirar um petista do ministério. Sabe qual é a dificuldade, Lacon? Ou não? De tirar alguém do ministério? O cara sabe todos os meandros para colocar a demissão dele como um problema, um crime de responsabilidade da sua responsabilidade como ministro e acionar o TCU e arrumar a partir dali um problema de impeachment. Eles já estão tão acostumados com a máquina pública, eles sabem todos os meandros, inclusive a gente está recebendo vários e-mails, né? Eu pedi ontem, né? Para o pessoal poder mandar os e-mails. Você que trabalha na máquina pública, envie para nós um e-mail detalhando como que eles dominaram a máquina pública. O pessoal está mandando os e-mails. Ontem eu vi uns 4. Eles sabem tantos detalhes da máquina pública, que eles conseguem pegar uma demissão de cargo comissionado, Nem concursado. nem concursado. Eles conseguem fazer com que você fique como responsável. Essa habilidade do esquerdista de fazer a inversão, sabe? Ele consegue fazer a inversão da causa. É como se eu molhasse a minha mão aqui agora com café e dissesse que a culpa é do café. É incrível a capacidade que eles têm de fazer essas mudanças, essas inversões. E, óbvio, a máquina pública, ela não será ocupada por anjos. Então, qual a melhor maneira? A melhor maneira é ter pessoas na máquina pública que tenham de dar satisfação do seu trabalho. Esse é o primeiro ponto. Na verdade, o primeiro ponto é que ela fique enxuta. Ponto 2, que essas pessoas tenham de dar satisfação do que elas estão fazendo. E o ponto 3, de que você tenha o check and balances, ou seja, você tenha sempre um peso e contrapeso. Se o fulano é responsável por carimbar, você tem que ter alguém responsável para ver se ele vai carimbar ou não. Porque o povo não tem como ficar ali o tempo todo vendo se o cara vai carimbar ou não. E o PT, utilizando-se da máquina estatal, ele sabe muito bem o que está fazendo. E o mais incrível, eles não têm vergonha na cara. Lotam mesmo. Incha. Eles não estão preocupados com a economia, não querem saber se aquilo dali vai ultrapassar o teto de gastos, se tem empregado demais. E é uma forma de curral eleitoral também, né? Porque essa turma toda vai se sentir obrigada ali a votar em quem os colocou no governo e, teoricamente, vai os manter lá, né? De certa forma. É esse aspecto terceiro que você colocou, eu coloquei 2, né? Esse terceiro aspecto que você colocou, ele é um dos mais cruéis. Por quê? Nós falamos aqui algumas vezes, que quando você quer procurar uma prefeitura aqui nos Estados Unidos, você vai ter que usar o Google Maps e você vai ter dificuldade. É difícil. No Brasil, a prefeitura é o prédio principal. Dificilmente um município no Brasil tem um prédio mais importante, mais bonito, mais elegante do que o prédio da prefeitura. Dificilmente. Você vai, Monte Belo do Sul, por exemplo, morei em Monte Belo, 2.100 habitantes. O prédio da prefeitura, ele é tão importante, tão importante, tão importante, que ele era a escola das freiras que construíram a cidade. E o gabinete do prefeito é a Capela do Santíssimo. Diabólico isso, né?
Mas a escolinha que a cidade foi construída ao redor da igreja, certo? A maioria das cidades no Brasil foram assim. E aí, construindo a cidade ao redor da igreja, a escolinha ficava pertinho ali, fica, né? Pertinho ali, ficava na escola. Hoje é o prédio da prefeitura. E aí, esse aspecto que você levantou é um dos mais cruéis, porque muita gente vai dizer assim: ah, não é ideológico o que está acontecendo no Brasil. Claro que é. Não, não é ideológico, não. Porque, na verdade, a pessoa só está segurando o emprego dela. Ué, e quem disse que isso não é ideológico? Porque é isso que acontece. Essa estrutura do PT é algo que pouca gente parou para olhar. Por exemplo, você tem um deputado federal. Eu fiz isso na época quando eu morava em Brasília, a Maria do Rosário. Eu peguei o gabinete dela inteiro. Daí você vê como esses deputados não fazem porra nenhuma da direita. Fazem nada na vida. Eu peguei o gabinete inteiro da Maria do Rosário e pesquisei a vida de um por um, de todo mundo dentro do gabinete dela. O que eu descobri? Que eu olhei o dela e de um outro petista e um do PSOL, da Thalíria, se não me engano. Qual é a estrutura deles? Para você trabalhar no gabinete de um deputado federal, você não pode ir para lá de modo direto. Você tem que passar por essa experiência de assessoria de gabinete ou você ter ocupado algum cargo público em instâncias menores. Ou seja, ela é deputada federal, então quem tem que estar trabalhando com ela é ou alguém que trabalhou com deputado estadual, ou prefeito ou vereador. Ou alguém que trabalhou em alguma secretaria nas prefeituras, ou alguém que trabalhou em alguma secretaria de âmbito estadual. O cara não vai para lá cru. Não vai. Isso é incrível. Mas palmas para a esquerda, porque a direita bota qualquer um. Bota puta, bota motorista que não sei da onde. Ninguém nem sabe como é que aquela pessoa foi parar ali, mas ela tá trabalhando no gabinete do cara da direita. Ninguém sabe. De onde esse maluco veio? Qual a experiência dele? Nenhuma, zero. Aí vai lá e faz um monte de merda. O Polon vai estar aqui com a gente daqui a pouco, né? Não hoje, mas em breve. A gente estava conversando sobre isso. Deputado de direita fazendo um projeto de lei que era contrário à direita. Quando o Terça Livre chegou em Brasília, a primeira coisa que eu ia alertando os deputados, eu sou idiota, né? Fico alertando essas coisas de graça, né? Fazendo não é nem assessoria, mas fala, pô, falando, isso aqui vai. Aquela Daniela, como é aquela da Bahia? Daiane Pimentel. Burra que só ela. O primeiro projeto de lei dela era para acabar com o homeschool. Ela era professora. Agora todo mundo viu quem ela é. É aquela história dos democratas, né? Eles não querem o homeschooling, eles querem proibir, eles não querem as escolas cívico-militares, quando na verdade você tinha que permitir que houvesse todo tipo de ensino e cada um decidisse o que é melhor para os seus filhos, para si. Né? E não você ficar tentando impedir que haja esse tipo de escola, o ensino doméstico, né, em casa. É uma bobagem. Não. Agora, essa estrutura, ela além de ser invejável, ela é muito difícil de quebrar, tá? Eu me lembro bem do Luiz Felipe de Orleans e Bragança falando pra gente que a coisa mais difícil que se pode imaginar no Brasil é você conseguir fazer com que um deputado vote para algo que é bom para o Brasil, mas não vai ser bom para o servidor público do curral eleitoral dele.